Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu vou convidar a Vanessa para participar. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos ver se a Vanessa entra aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A gente tá organizando aqui, só vamos só esperar a Vanessa entrar. Isso, a Vanessa entrou agora. Então, só um minutinho, a Vanessa já vai... Você recebeu o convite, Vanessa? Vamos ver aqui. Aqui. Agora vai dar certo. Mais uns segundinhos. Oi, Vanessa. Deu Oi, certo. boa noite. Tudo Boa bom? noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos Boa muito noite a todo felizes. mundo. Estamos com 18 pessoas online, Vani. Pessoal, tem um aviãozinho ali embaixo. É só encaminhar para os conhecidos, para os parentes. Essa live é um bate-papo. Eu acho que o conhecimento nunca é demais. E nós temos aqui, eu vou mediar as questões, mas a Vanessa já fazendo a apresentação dela, que ela vai nos orientar nas respostas, é a nossa infectologista do Grupo Hospitalar São Vicente. E o Grupo Hospitalar São Vicente está patrocinando, fazendo esses eventos de promoção de saúde. Todo mundo sabe que nosso valor é a saúde, e por que não compartilhar com a população, já que a gente faz isso, vive isso, estuda isso, para aproximar o nosso contato, né? Então, a Vanessa, como eu já comecei, queria que você falasse um pouquinho da teu currículo, Vani, da tua carreira. A Vanessa, então, é a nossa infectologista do grupo hospitalar, mas eu deixo a palavra para você, Vani. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ceci. Bom, eu sou médica infectologista. A infectologia é uma especialidade que cuida de doenças infecciosas por vários tipos de agentes, como vírus, bactérias, protozoários. Eu trabalho tanto no Hospital São Vicente, né, no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é um serviço importante nos hospitais para a gente evitar infecções no hospital, para auxiliar no tratamento das infecções. E também trabalho em consultório com doenças infecciosas. E desde que começou, né, o surto de monkeypox desse ano, a gente já está lidando, né, com alguns casos, já tenho visto alguns casos no consultório, a gente está aprendendo um pouco sobre o assunto. Para a gente também é uma coisa nova, apesar de não ser um vírus novo, é uma situação nova. Então, muitas coisas a gente ainda não tem as respostas, mas estamos estudando para prestar o melhor atendimento, trazer a melhor informação possível para as pessoas. Tá ótimo, Vanessa. Nessa tua fala, a gente já duplicou a nossa audiência aqui. Então, pessoal, novamente falando, replica o aviãozinho aí para os teus conhecidos, para a gente aproveitar esse momento que foi bastante divulgado. E o objetivo da live é ser bastante direcionada. Então, vamos lá, Vani, vamos começar. A Organização Mundial de Saúde decretou no final de julho, a varíola dos macacos, ou monkeypox, queria que até você falasse sobre o termo usado, como uma emergência de saúde. Quando decreta essa situação, para que é? É a mesma gravidade que a Covid? A gente tem que se preocupar mais, menos? O porquê dessa emergência de saúde? Qualquer doença, não necessariamente infecção, mas muitas vezes infecciosas, mas qualquer doença que ou é nova ou está se apresentando de uma maneira nova, de uma maneira que não é o esperado, chama muita atenção. E é isso que está acontecendo agora com a monkeypox. Sim.
A gente conhecia já esse vírus, não muito, não tem tanto estudo sobre ele, como a gente vai falar depois, mas já conhecia esse vírus e agora está se comportando de uma maneira totalmente diferente. Ele estava restrito a um local geográfico, né? Agora isso não está mais acontecendo, ele se espalhou por vários países do mundo. Ele tinha uma apresentação clínica que está diferente agora, o comportamento da doença está diferente, então tudo isso chama assim atenção. E a gente tem sim que se preocupar para poder ficar atento. Né? Como eu disse, qualquer mudança de comportamento, a gente tem que ficar atento, entender o que está acontecendo, como a gente pode prevenir, como a gente pode tratar. Não é que é a mesma coisa que a Covid, né? É que sai do esperado. É uma doença bastante diferente no comportamento clínico, na epidemiologia, na transmissão, então sai do esperado, mas que é uma doença que pode trazer outros tipos de problemas, que pode trazer bastante malefício para a gente, que a gente tem que entender, principalmente, o que está acontecendo para saber o quão preocupante isso é. Então, no momento, sim, ela é uma coisa nova, essa manifestação, essa maneira como está se comportando. Então, sim, a gente tem que estar atento. A ideia da OMS, ao colocar como uma situação de emergência de saúde pública, é trazer o alerta para os países, para as organizações de saúde dos respectivos países, para os serviços de saúde, reconhecerem, saber quando diagnosticar, como tratar essa nova situação. Excelente, Ivani. E, novamente, o Grupo Hospitalar São Vicente está cumprindo a sua parte, fazendo esse alerta à população. E a gente poder entender, e entendendo, talvez a gente consiga reduzir ou impedir que essa doença se transmita com tanta frequência, pelo menos em Curitiba. Vanessa, como é que está a situação de Curitiba? A gente tem os dados, eu até peguei aqui para falar os números certos. A gente tem, sim, bastante casos já notificado aqui. Vou falar como um todo no país e aí vou diminuindo, né? Então, os últimos dados que a gente tem do dia 26, recentes, a gente estava com 4.472 casos confirmados no país. Tá. Sendo que no nosso estado, aqui no Paraná como um todo, o dado divulgado é que a gente tem 118 casos confirmados e 160 casos suspeitos. Né? Eu não estou aqui com o dado exato de Curitiba, mas a maioria, né, desses casos é daqui da capital. A gente tem ainda uma dificuldade no diagnóstico, porque a gente tem poucos locais, poucos centros fazendo PCR. Então, tem bastante caso suspeito que ainda vai entrar na estatística, assim, que a gente ainda vai ver esses números. O que a gente tem hoje é que a gente está tendo uma positividade muito alta dos exames. E Olha isso aí. não é uma informação tão legal, porque significa assim, se está tanto vindo positivo, estão sendo testados só os muito sugestivos, né? Então, alguns casos estão, né, sendo deixados passar. Né? Então, é importante que as pessoas que têm contato com o paciente, que trabalham em área de saúde, saibam suspeitar. Não é um problema a gente pedir o exame ele vir negativo, né? É melhor a gente ter mais sensibilidade do que especificidade, ou seja, pedir para todos os pacientes que possam ter, mesmo que alguns vão vir negativo, isso é o esperado mesmo. Muito bom, Vani. Pessoal, a gente tinha feito um roteirinho, mas eu acho que vamos seguindo um bate-papo mesmo. Então, talvez a gente volte lá para frente, mas só para não perder a oportunidade, a Vanessa falou que o exame é um exame de PCR, né, Vanessa? Isso. O exame ele é feito diretamente das lesões. Então, é um PCR, uma metodologia que pesquisa o material genético do vírus, né? Que nem a gente faz para a Covid, por exemplo, mas Uhum. é feito diretamente das lesões. As lesões de pele, elas podem ter diferentes fases, assim, mas são lesões que podem ser vesículas, ou seja, aquelas lesões que são bolinhas d'água, e elas podem evoluir para crostas, para lesões ulceradas, que é quando é uma ferida abertinha. Então, é colhido o material, secreção dessas lesões, ou uma crostinha dessas lesões, e mandada para o laboratório para fazer a pesquisa do material genético do vírus. É excelente. E só para aproveitar a oportunidade, caso alguém queira, tenha interesse em fazer de alguma lesão, a partir de uma requisição médica, o laboratório do Hospital São Vicente faz esse exame, o PCR, para monkeypox. Voltando, Vanessa, temos uma pergunta. A Márcia perguntou se existe vacina, se as pessoas precisam se vacinar para monkeypox. Então, a questão da vacina é que a gente tem
uma certa similaridade da monkeypox com a varíola. A varíola é uma doença que está erradicada, né? Mas que a gente ainda tem vacina. É uma doença que era muito mais agressiva do que a monkeypox, que é a manifestação que a gente está vendo agora. É um vírus aparentado, mas uma manifestação bem mais leve. Como eles são semelhantes, são da mesma família, existe alguma proteção cruzada. E também foi desenvolvida uma vacina específica para monkeypox. A questão é, a gente ainda não tem tantos dados. Né? Muita gente pergunta, se eu sou vacinado contra a varíola, eu tô tranquilo, assim. Aparentemente não totalmente, porque a gente tem casos em pessoas mais velhas também, que são pessoas que foram vacinadas contra a varíola. Mas alguma proteção cruzada a gente percebe que tem. Só que ainda falta muito dado de estudo para a gente saber qual a eficácia da vacina da varíola, por exemplo, para a varíola dos macacos. Isso a gente ainda não sabe. Como a gente ainda não tem tantos dados, não existe no momento uma estratégia, uma recomendação de vacinação em massa da população. Isso pode mudar depois, dependendo de como for a epidemiologia da doença e de como for essas questões em relação à vacina. A gente tem dados de segurança da vacina, né, dessas vacinas, porque eram usadas, né, para a varíola, mas a gente não tem tantos dados de como que vai se comportar nessa situação. O que tem, por exemplo, a OMS, o CDC já estão recomendando? A vacinação de pessoas pós-exposição. Então, por exemplo, eu tive um contato próximo com uma pessoa que teve diagnóstico de monkeypox. Se a vacina tivesse disponível aqui no Brasil, que ainda não está, foi aprovada excepcionalmente pela Anvisa, mas não está disponível ainda. Mas digamos que já esteja. Aí sim eu poderia fazer logo, pouco tempo depois, até 4 dias depois é a recomendação, e assim eu poderia evitar o adoecimento. Então, essa é uma situação de pós-exposição. A outra situação de pré-exposição, no momento está sendo recomendado para profissional de saúde. Que são pessoas que têm mais contato, que têm mais chances de ter contato próximo com as pessoas, porque a gente examina, a gente vê as lesões, não se sabe ainda de uma suspeita, né? Então, no momento, as recomendações da OMS assim, são essas. Eu acredito que é o que vai ser feito no Brasil quando a gente tiver a vacina disponível, que a gente ainda não tem. Tá ótimo, Vani. Eu vou seguindo as perguntas. A Silvia perguntou qual tipo de lesão pode ser suspeita. Mas, Vani, se você puder falar, quais são os sintomas, quando que a gente suspeita de monkeypox no geral? E daí você afunila. É um quadro que inicia geralmente um pouquinho antes das lesões de pele, pode ser junto, mas geralmente um pouquinho antes das lesões de pele, tem alguns sintomas gerais, que são sintomas semelhantes com outras doenças virais, como, por exemplo, febre, infecção de garganta, dor de garganta, pode ter mal-estar. Então, começa como um quadro viral, como as outras infecções, nada muito específico. E em seguida surgem as lesões de pele. Então, se comportou dessa maneira, já é, nesse momento, um motivo para procurar atendimento médico, né? É importante ter um pouquinho do olho treinado. Então, assim, o público em casa, às vezes, não vai saber, né, se aquela lesão é monkeypox, não é, mas se teve esse quadro sugestivo e daí as lesões, já é motivo para avaliar. As lesões, elas podem, inicialmente, ela pode ser uma bolinha, pode ser parecida com uma espinha, e depois, em geral, elas evoluem para vesículas, que são essas lesões com água, parecido com lesão de varicela. A gente tem visto que elas fazem, aí os profissionais de saúde vão saber do que eu estou falando, assim, fazem bastante lesões umbilicadas, que elas têm um pontinho central, assim, às vezes faz uma necrosezinha. A gente tem visto muita lesão em região genital, muito mais do que era a manifestação antes, né? Antes era muita lesão em face, né? Porque a gente ainda não mencionou como essa doença já existia, né? Ela tinha outras localizações. No surto atual, a gente vê muito mais lesão genital. Não quer dizer que não aparecem lesões em outros locais. Aparece no tronco, nas mãos, na boca. Mas a gente tem visto Oi, pessoal. lesão genital. Acho que a conexão da Vanessa... Oi, Vani. Deu? Oi, tá me ouvindo? Não sei se foi a minha ou se foi a tua. Eu tô agora. Não sei, eu tava aqui falando. Então tá bom, seguimos. Mas vou então recapitular o final que eu estava falando, é que a predominância que a gente tem visto é de lesão genital, mas a gente vê em outros locais. Genital, nádegas, a gente vê bastante, mas vê também em tronco, né? Aqui no peito, nas costas, no rosto, a gente vê também, às vezes, lesão oral, que costumam ser dolorosas. Entendi. Reforçando, quem tiver pessoas com interesse de saber sobre monkeypox, pessoal,
A gente estava falando agora sobre sinais e sintomas. Então, acredito, né, Vani, que o paciente, a pessoa jovem atualmente é a pessoa de mais risco para adquirir monkeypox. Então, chame seus contatos, quem são os jovens, chame os filhos, os primos, para ouvir sobre essa live, porque educação nunca é demais, né? Então, falamos sobre sinais e sintomas. E então, essa lesão de pele mais característica, que é característico de vírus, né, Vani? Imagino, né? E qual que é o período de incubação? O período de incubação, pessoal, é a partir do momento que eu fui exposto, imagina, eu tive contato com a Vanessa, toquei provavelmente na lesão que ela fez na pele, a partir do momento que eu fui contaminada. Quando que você espera que eu vá fazer sintomas? O período de incubação, ele é variável, mas pode chegar até 3 semanas. Então, ele pode ir de 5 dias até 21 dias. É um período longo, né? Então, com isso, a gente sabe que, às vezes, se você sabe que teve um contato próximo com alguém, não é porque não teve em poucos dias que não vai desenvolver. Eu vou aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho sobre como é a transmissão, né? Ótimo. A transmissão é principalmente por contato próximo com as lesões de pele. Então, pode ser abraço, beijo, relação sexual. Eu vi que alguma das pessoas que está na live perguntou se é considerado uma IST. Não é uma IST porque ela é transmissão por contato com pele. E isso não necessita, né, de relação sexual para acontecer. E também não é prevenível, por exemplo, com o uso de preservativo, porque o que interessa é o contato da lesão com a pele da outra pessoa. Vanessa, então, se eu pegar na luva, um profissional de saúde tocar na crosta, Está protegido, né? tá. O uso dos equipamentos de proteção individual para o profissional de saúde nos protege contra a infecção, né? Certo. E também que o contato, ele não é tão fácil, assim, você tem que ter um contato próximo, assim, então é uma pessoa provavelmente do seu convívio social. Claro que o profissional de saúde está mais exposto, se a gente examinar sem luva, a gente pode se contaminar também. Certo. Então, é principalmente contato com as lesões de pele ou com secreções dessas lesões de pele, né? Secreções dessas pessoas que estão com a infecção. Pode ser transmitido por gotículas, né? Por via respiratória, mas é muito Essa era menos uma pergunta que provável. tinha na nossa caixinha, se era transmitido por gotícula. Pode ser, mas é muito menos provável. A transmissão a gente já sabe que é muito mais pelas lesões do que pela via respiratória. Mas Tá. pode, e nesse caso a máscara protege. Ai, que ótimo. A máscara é nossa parceira, tem sido nossa parceira, né? Uhum. Mas agora é cuidado redobrado com luva. Então, ele é altamente contagiosa, Vani? Olha, a gente ainda não tem tantos dados de transmissibilidade, mas aparentemente, quanto mais contato com a lesão de pele, pessoas que tiveram contato bem próximo com a lesão de pele, a gente vê uma transmissão aumentada, mas ainda não tem tanto esses dados, sabe? Existem Entendi. pessoas que têm contato e não se infectam também. E quanto tempo, uma vez confirmado, a gente chega alguém que tem essa lesão característica, geralmente em região genital, pelo que você está falando, né? Pelo que é mais, passa um quadro viral, faz o exame do PCR lá no nosso laboratório e dá o monkeypox. Quanto tempo de isolamento dessa pessoa? Também é variável, porque o isolamento depende, né? A liberação do isolamento depende da resolução completa das lesões de pele. Então, aí que está, na minha opinião, a parte mais capciosa dessa infecção. Porque até a pessoa curar totalmente essa lesão, não é só até fazer casquinha. É até a casquinha sair e a pele se formar novamente ali embaixo. Isso, em Ai, geral, demora. é um tempo de umas 4 semanas, né? Então, isso deve ser avaliado pelo profissional de saúde que está acompanhando o paciente, né? Fazer uma reavaliação para ver se as lesões estão resolvidas. É diferente, por exemplo, de uma varicela, que quando está em fase de casquinha, de crosta, a pessoa não está transmitindo. Na monkeypox, não. A gente sabe que até essas crostas têm vírus e podem transmitir. Então, depende da cicatrização completa das lesões. Por isso que Entendi. assim, eu acho que essa é a parte mais complicada dessa infecção, justamente por tirar a pessoa, né, das suas atividades habituais, da sua produtividade, de poder transmitir por tanto tempo. Nossa, Vani, então eu não tinha ideia que era tanto tempo assim. Isso faz perpetuar e não ter uma previsão de resolver essa pandemia, não é pandemia, é epidemia, né? Sim, é Tão uma rápido, se ela tem alto tempo de transmissibilidade, de contágio, né? Uhum. Essa eu acho que é uma das grandes desvantagens nessa infecção. Então, é uma infecção que ela, na maioria das vezes, é benigna
E o que quer dizer benigna? Que tem um comportamento que vai curar sozinho, que não vai, na maioria das vezes, trazer complicações, que é autolimitada, né? Que o corpo consegue lidar, mas que tem esse período de transmissibilidade longo. Entendi. E já que você falou que ela é autolimitada, tem uma pergunta aqui na nossa live. Qual que é o tratamento dela? O tratamento, na maioria dos casos, é sintomático, ou seja, tratar a dor, deixar as lesões limpas, secas, cuidar da pessoa como um todo, dessas orientações de como evitar a transmissão. Existe um antiviral que era usado para varíola, que parece ter ação, mas a mesma história da vacina, a gente não tem muito pouco dado sobre o assunto, que é o tecovirimat, mas ele é pouquíssimo acessível, assim, não trataria, a gente não, se a gente tivesse acesso, por exemplo, vamos que a gente está lá no hospital e tem acesso a esse antiviral a partir de amanhã. Uhum. Talvez valesse a pena usar para os pacientes de mais alto risco, como os imunossuprimidos, sabendo que, por enquanto, a gente ainda não tem tantos dados sobre qual a eficácia para monkeypox. A gente sabe para a varíola. Então, no momento, a gente tem muito mais dúvida em relação a isso do que, assim, um tratamento. Mas a vantagem, como a gente mencionou, é que é uma infecção que o corpo consegue tratar sozinho, que ela, na maioria das vezes, é autolimitada, que ela não costuma trazer quadros graves. Então, o tratamento acaba sendo de suporte, né? Cuidar da pessoa, cuidar das lesões, cuidar para que não hajam complicações. Tá ótimo. Só reforçando, teve uma pergunta se é feito com antibiótico, então a Vanessa já respondeu que não, que Não, trata-se é uma doença viral, né? Os Uhum. vírus não são tratados por antibiótico. Antibióticos são medicações que tratam bactérias. Então, não é com antibiótico. Tá ótimo. E Vanessa, Pode haver infecção secundária das lesões, né? Então, é um vírus que causa aquela lesão. Mas vamos supor que eu tô com coceira ali, vou com a minha unha suja, faço uma lesão. Pode acontecer fazer uma infecção secundária por bactéria. Então, assim, só para vocês saberem que existe a possibilidade de, nessa situação, usar um antibiótico. Mas não para tratar a monkeypox, sim para tratar essa complicação. ótimo. E Vanessa, já juntando duas perguntas, a pergunta atual é: a vacina que o Ministério da Saúde está comprando, se ele é eficaz? E se a pergunta da Márcia, se a vacina da varíola está disponível na rede pública? Só atualizar essa informação. É aquilo que a gente falou no começo, né? A gente não sabe ainda os dados totalmente de eficácia dessa vacina para monkeypox. A gente sabe para a varíola. E a gente sabe que tem alguma proteção cruzada. Como era uma doença negligenciada, não sei se todo mundo sabe o que é uma doença negligenciada, né? São infecções que muitas vezes não recebem tanta atenção, tanto dos sistemas públicos de saúde, como de indústrias que fazem vacina, que fazem medicação, porque era uma infecção que estava restrita a um local que tradicionalmente tem doenças negligenciadas, porque não tem tanta pesquisa, que é a África. Isso é um grande problema, assim, não só porque é eticamente errado a gente não ter essa pesquisa só porque está restrito a um continente único, assim como eu acho que as pessoas devem ter percebido recentemente que a gente não tem fronteiras quando o assunto é doença infecciosa, né? Assim como uma doença hoje está em Curitiba, amanhã pode estar em São Luís, né? As pessoas viajam e as doenças também. Então, a gente tem muito pouco dado para monkeypox mesmo. Então, a gente sabe da eficácia dessa vacina na varíola, sabe que tem alguma proteção cruzada, e daqui para frente, com o uso, a gente vai ter muito mais dado. Mas a gente ainda não sabe. Ainda não está disponível na rede pública, né? Isso que a gente já mencionou também. Existe a previsão de compra. Ainda não, mas vai ser para essas populações que a gente mencionou também, não vai ser nesse primeiro momento, pelo menos, vacinação em massa. Tá ótimo, Vani. Aproveitando, resgatando, pessoal, mande um aviãozinho que está aí embaixo na barra, convidando as pessoas para a gente fazer o nosso papel social de poder ter conhecimento sobre a monkeypox, para a gente poder restringir esses números de casos que vem aumentando no Brasil e principalmente em Curitiba. Vani, eu li que ela foi identificada a primeira vez em 1970 no Congo, lá na África, mas só em 2021 que ela saiu de lá. Por que o vírus, o que aconteceu que o mundo agora está com monkeypox?
Em 1970 foi o primeiro caso em humano, né? O Ah, vírus tá. foi identificado em 58 num macaco e justamente por isso que ganhou esse nome, que é um nome problemático. É, O fato dela ter sido identificada num macaco a primeira vez não quer dizer que o macaco é o hospedeiro definitivo, ou seja, a principal espécie acometida, né? Existem outros animais, como roedores, que se infectam e os humanos também. E Entendi. falando desse surto atual, inclusive, ele não está sendo transmitido pelos macacos, é transmissão interhumanos. Apesar da gente saber que é possível a transmissão de animais para humanos, que era isso principalmente que acontecia antes, nesse momento não é o que está acontecendo. Aí então identificou em 58, só em 70 foi ter caso em humano, e ficou geograficamente restrito. Então, o que aconteceu? Provavelmente foram mutações importantes, né? A gente sabe que, não só provavelmente, a gente sabe que o vírus está geneticamente diferente e essas mutações levaram a ele ter esse comportamento diferente, tanto no quadro clínico quanto na transmissibilidade, conseguir se espalhar para outros locais, né? Que coisa, né? Que lição a gente está aprendendo na prática, que os Uhum. vírus mutam e que o hospedeiro é suscetível, e a gente sai de ano para ano tendo esses cuidados, né? Talvez seja o nosso futuro. E É que a gente tem memória curta, mas é o nosso passado também. A história da humanidade, ela é permeada pela história das doenças infecciosas, das epidemias, das pandemias. Então, não é só algo que está acontecendo agora. A gente estava mal acostumado, fazia tempo que a gente não tinha uma pandemia. A gente teve em 2009 de influenza, mas foi muito mais curta, que é de Covid, né? E agora, em seguida, né, surge essa manifestação nova. Mas a verdade é que no mundo inteiro, o tempo todo, tem vírus mutando, tem doenças novas aparecendo, tem coisas surgindo, e a gente está mal acostumado de achar que isso não vai chegar até a gente. é verdade, Vani. O grande legado que a Covid nos deixou e nos trouxe foi ou talvez o cumprimento, a economizar cumprimentos, abraços. Não estou falando que isso seja bom, mas a gente aprendeu eu particularmente aprendi a me posicionar assim, o uso de máscaras, principalmente em ambientes aglomerados e de risco, e a higiene, a toalete, a sua própria toalete, né? Se você tá tossindo, espirrando, cuidar com o outro, com o teu próximo. O que a Monkeypox traz de diferente com relação a esses cuidados, que é diferente, né? É diferente, né? Por exigir esse contato mais pele com pele, ela chega num momento que as pessoas estão fadigadas, né, de isolamento, num momento que as pessoas estão mais propensas, né, com a melhora da situação epidemiológica da Covid, com a disponibilidade da vacinação contra a Covid, elas estão mais propensas a querer contato mesmo, né? A Sim. querer encontrar outras pessoas, a querer estar próximo a outras pessoas, até mesmo no comportamento sexual. As pessoas estavam muito presas e é natural, era esperado que isso acontecesse no sentido de da gente, né, esperar que as pessoas queiram ter contato com outras. Então ela chega num momento propício para ela se espalhar, né? É um momento que ela vem com a faca e o queijo na mão. Que E é coisa. realmente difícil, né, a gente falar essa questão assim para prevenção, falando de prevenção da infecção, basicamente. A pessoa que tem qualquer lesão de pele, qualquer coisa suspeita, deve, né, fazer o isolamento, deve procurar fazer o diagnóstico. Eu sei que às vezes as pessoas podem ficar assustadas, né, não querer fazer o diagnóstico, mas saber é sempre melhor do que não saber, porque a gente pode lidar com a situação. E sim, evitar contato próximo quando possível. É complexo. Até a OMS falou algumas coisas sobre o assunto que foram alvos de crítica, por exemplo, reduzir o número de parceiros sexuais. A questão é que a gente não tem muita segurança nesse momento, porque, como eu disse, não é uma IST propriamente dita, o preservativo não protege. Então, basicamente, quanto mais gente a gente encontrar pele a pele, abraçar, beijar, estar próximo, mais risco a gente tem nesse momento. Então, eu Entendi. acho que as principais coisas são saber quando identificar, quando isolar,
como fazer essa conscientização da população para tentar reduzir a transmissibilidade. Mas eu não tenho muita... eu acho que seria utópico a gente não pensar que isso vai se espalhar muito nesse momento. Eu acho que vai. Entendi. E Vanessa, e se a gente tiver alguém em casa que a gente saiba que está com monkeypox, que está isolado em casa, e não vamos encostar nessa pessoa? Que cuidados que tem que ter com toalhas, com talheres, pega conversando? Dentro de casa, né? O ideal é que a pessoa tenha um cômodo separado, se possível. Usar máscara, né? Vamos supor que as pessoas moram na mesma casa, não tem como, né? É um período longo, como a gente falou, de isolamento, então na maioria das pessoas não vai ter como ir para outro local. Então usar máscara, de preferência, ter um quarto separado para a pessoa que está com a infecção. A maioria das pessoas vai ficar em casa mesmo, não é uma doença que a gente prevê uma hospitalização, por ser uma doença com sintomas mais brandos. Sim, sim. A roupa de cama, ela deve ser... até tem algumas recomendações específicas que a gente distribui para as pessoas. A roupa de cama, ela deve ser lavada separada. Tem que cuidar, não pode balançar o lençol assim, porque pode ter proteínas, pode ter vírus aí. Então, o ideal é pegar, colocar num balde já molhado, né? Um balde com água ou até com água sanitária e levar direto para a máquina de lavar ou para o tanque. Boa. Se a pessoa tiver condições, o ideal é que ela manipule suas roupas de cama, suas roupas de banho para lavar. Se outra pessoa for fazer, usar luvas e usar máscara, né, para manipular as roupas de cama, roupa de banho. Porque, como a gente sabe que as secreções podem passar, a gente sabe... Ela é menos risco do que contato direto com a lesão de pele, mas a gente sabe que, né, tendo contato, por exemplo, com um lençol, uma roupa de cama, pode haver esse risco. Excelente. E há algum risco maior para idosos ou imunossuprimidos, quem tem imunidade baixa, ou crianças? A gente sabe, até não só pelo comportamento da monkeypox, mas por doenças infecciosas em geral, que pessoas imunossuprimidas, ou seja, que têm problemas de imunidade, e pessoas em extremo de idades, crianças muito novas ou idosos, têm mais risco sim. Então, a gente ainda não tem tantos dados, mas a gente sabe, a gente espera que pessoas imunossuprimidas principalmente tenham mais risco, né? Inclusive, no Brasil teve apenas um óbito até o momento. É uma doença que não tem uma letalidade alta, né? Não causa o óbito, né? Mas nessa pessoa específica que faleceu, ele era um paciente imunossuprimido, que já estava com uma doença muito grave, já estava em tratamento. Então, é uma situação que a gente sabe que pode deixar a pessoa mais vulnerável, assim como para qualquer outra doença infecciosa. Sem dúvida. E, pessoal, então, reforçando, a gente está fazendo nosso trabalho social aqui, como o Grupo Hospitalar São Vicente, fazendo um alerta sobre a monkeypox, fazendo um bate-papo do conhecimento para compartilhar com vocês e deixar essa doença que já está no nosso dia a dia mais próxima ainda com relação ao diagnóstico. Então, se vocês virem alguém com lesão, principalmente em região genital, qual que é o caso suspeito, assim, Vani, para deixar esse público que está nos assistindo agora como soldados, como alerta já, para já saberem sobre monkeypox, qual que é o caso mais clássico atual no Brasil? O caso clássico é realmente ter alguns pródromos, né, alguns sintomas gerais inicialmente, como febre, como dor de garganta, e aí em seguida o desenvolvimento de lesões de pele, que começa aparecendo uma espinha primeiro, depois se espalha por outros locais, faz umas lesõezinhas mais arredondadas. E aí no início, exigia-se, né, para definição de um caso suspeito, pela vigilância epidemiológica, que houvesse ou a pessoa veio de algum país que estava tendo casos, ou teve contato com alguém com caso confirmado. Hoje, como a gente já tem a transmissão comunitária, ou seja, não precisa viajar, a doença já está entre nós, né? A gente já tem bastante caso, não precisa ter esse vínculo epidemiológico confirmado, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe que algum dos seus contatos teve a doença, como a incubação, a gente falou como pode ser longa, né? De até 3 semanas. Quanta gente você pode ter tido contato nas últimas 3 semanas, né? Então, não se exige mais esse vínculo. Mas se a pessoa souber que teve contato com alguém que teve o diagnóstico,
aí a suspeita aumenta, né? Mas Então, basicamente, como existem várias causas de lesão de pele, né? Lesões de pele, elas podem ser causadas por tanto infecções quanto causas não infecciosas, de vários tipos. Se teve sintomas, surgiram lesões de pele, vai ter que ser avaliado realmente no serviço de saúde, porque pode ser, né? E agora que a gente já viu alguns casos, né, batendo o olho, já tá fácil pra gente de ver sério? quem tem um alto grau de suspeita, assim. Já tá muito mais fácil de ver os quadros típicos. Mas conforme foi tendo mais casos, obviamente vão ter aqueles atípicos, né? Lesões que talvez não pareçam muito, mas pode ser que é o que acontece quando a gente tem números crescentes, né? Entendi. E tem que tomar muito cuidado com criança, né? Criança não restringe o toque. Então, pode estar com infecção, com úlcera, com a crosta, criança pega, né? Sim, é uma Então, população que não tem facilidade, né, de transmissão de infecções, porque as crianças, elas se abraçam, se beijam, elas pegam o mesmo copo, elas tocam uma na outra, elas colocam a boca em tudo. Então, não é uma população de fácil controle, né, de métodos de barreira para prevenir a transmissão mesmo. que coisa, né? Mas, por outro lado, elas são as que respeitam mais as orientações, né? Quando a gente fala para elas tem que lavar a mão, elas fazem, né? Então, diferente do adulto, né? Às vezes corrige o adulto, né? Exatamente. Muito bom, gente. Que mais, Vanessa? Então, tem outra pergunta aqui que tinham feito pra gente nas caixinhas antes. Se alguém espirra perto, qual é o perigo de aquisição? Tem esse dado? Não vai ter um dado numérico, né? Não sei se é isso que a pessoa quer. Mas, como a gente comentou, o principal risco é através das lesões de pele, mas pode sim ser adquirida por gotícula. Então, se a pessoa que espirrou tá sem máscara, tá com a infecção na fase ativa, você tá. As gotículas do espirro, geralmente, no máximo uns 2 metros. Assim, se você tá próximo, tá sem máscara também, existe o risco. Tá ótimo. E, Vanessa, o Dr. Charles ali falou que tá excelente explicação, né? Explicação, se vem de médico, né? Tá ótimo. A gente confia, né? A gente confia. Existe risco de virar uma pandemia? Essa é a grande questão, porque a gente viveu e traumatizou, né? A gente já viu que não é tão capaz, talvez a letalidade é muito menor agora da monkeypox do que da Covid, mas pelo tempo de transmissibilidade, talvez ela vá conviver conosco bastante tempo, não sei, tomara que não, mas é o que essa informação nos passa. Existe risco de virar pandemia, Vanessa? Olha, para a gente classificar como uma pandemia, na verdade, o que falta nesse momento é a OMS bater o martelo e dizer que é uma pandemia. Porque já está espalhado pelo globo, assim, né? Está se chamando de um surto, né? O surto de monkeypox. Mas pandemia, por definição, é uma infecção que se espalhou por diversos locais do mundo, né? E nesse momento é essa situação. Pandemia não quer dizer gravidade, né? Não quer dizer Sim, simplesmente isso, é localização, onde ela está. Então depende certo. da definição da Organização Mundial de Saúde, assim, na verdade, a classificação nesse momento. Então vamos fazer uma orientação geral. Então, um paciente, me corrija se eu estiver errado. Hoje em dia, imagina-se que seja um jovem, porque tem mais contato com outras pessoas, que tem maior risco de contrair a monkeypox. Adquiriu monkeypox, teve um quadro viral, que é febre. Vocês brincam que médico fala que tudo é virose, né? Mas é porque quadro viral faz febre, dor de cabeça, dor nos músculos, nas juntas. E quanto tempo depois desses sintomas, Vani, que vem as lesões? Pode ser junto até uns 4, 5 dias depois. Até uns 4 ou 5 dias depois. Vocês viram algumas lesões na pele, que podem ter várias características. Ou uma ferida com crosta, que é casquinha. Tô falando de uma forma para todo mundo entender, gente. Ou uma ferida com água, que é uma bolinha. São características de doença por vírus. E até uma que tem uma bolinha com um biguinho dentro, que são as umbilicadas. E daí, quem que eu tenho que consultar? O infectologista, o dermatologista, o clínico geral me orienta.
O importante é, nesse momento, que todos estejam atentos, né, essa infecção, a essas manifestações e sejam capazes de consultar. O infectologista, né, puxando a sardinha para o meu lado, é o especialista que está mais vendo, que está mais, na maioria das vezes, mais atualizado, viu mais casos. O dermatologista, com certeza, também vai ver bastante. Mas, como nem todo mundo vai ter acesso ao infectologista, né? É importante que haja um alto grau de suspeição por parte de todos os médicos que atendem a população, né? Então, que todo mundo esteja atento. No mundo ideal, todo mundo vai ser capaz de suspeitar. A gente não precisa diagnosticar de certeza, a gente tem que suspeitar e encaminhar ou já para a coleta do exame, ou, né, vamos que um cirurgião não se sentiu à vontade para orientar o paciente, já manda para o infecto ou para um outro clínico que esteja vendo casos. Então, o mais importante de tudo é fazer a suspeita, né? A gente não tem compromisso inicial com a confirmação, isso a gente vai ver depois, né? Mas, assim, como eu disse, né? Tenho que valorizar a minha especialidade. Quem acredito que esteja vendo mais casos nesse momento somos nós, os infectologistas. Muito bom. E às vezes, gente, o médico não sabe de tudo, né? Então, vai que o profissional às vezes ainda não está atualizado, o monkeypox tá novo, não é uma doença nova, como a doutora Vanessa falou, mas atualmente é novo aqui no Brasil. Então, sempre é válido, tudo em prol da saúde, questionar e relembrar, doutor, não pode ser monkeypox, porque se a gente parte do princípio que se passou na cabeça, até que se prove o contrário, tem que provar que não seja, ainda mais que a alta transmissibilidade da doença, né? Justamente. E você pediria, então, essa pessoa entraria em isolamento já de cara, Vanessa, qual que seria a tua orientação? Se você tivesse alta suspeita. Feito o exame físico, né? Quando a gente faz o exame físico, por exemplo, pode ser uma lesão que não é sugestiva de monkeypox, e aí nesse caso não. Mas feito o exame físico e mantendo a suspeita, né? Sim, ela entra em isolamento até o resultado do exame. Depois do exame, a gente vai avaliar se mantém o isolamento, né? Se confirmou o caso, ou se não é, a gente pensa em diagnósticos alternativos e libera o isolamento. Mas sim, desde o início da suspeita é importante manter a pessoa isolada, né, para evitar a transmissão. E passou uma pergunta aqui que eu gostaria de falar sobre, que eu não peguei o nome de quem perguntou, mas é se o profissional de saúde tem que notificar. Sim, é de notificação obrigatória, né? Justamente para que haja, né, medidas de saúde pública de controle da doença. Então, o profissional de saúde fez a suspeita, ela é sim de notificação obrigatória. Né? Nos hospitais, geralmente, fica, né, com a gente, ou com o núcleo de epidemiologia, ou nos hospitais que não tem, assim como no serviço de controle de infecção. Mas qualquer profissional de saúde tem a obrigação de notificar quando tiver suspeita. Que ótimo, Vanessa. E voltando, esses casos são de casos de internamento no hospital? A maioria não, né? Às vezes, como acredito que a gente vai ter bastante caso, é possível que a pessoa interne por outros motivos, né? Vamos supor que teve uma outra intercorrência de saúde e está com suspeita ou diagnóstico confirmado de monkeypox, pode acontecer. Pode ser por consequência direta da monkeypox. Existe a possibilidade de algumas complicações, são raras, mas existe. A principal complicação, como eu tinha mencionado, é a infecção das lesões de pele secundária, né? Então, abriu uma porta de entrada para uma bactéria, e isso, na maioria das vezes, pode ser tratado também em casa, mas pode ser que faça um quadro mais grave e precise internar. Ou em formas mais raras, assim, menos frequentes, pode acontecer como uma pneumonia, uma encefalite. Então, isso é a exceção, né? Então, a gente pode sim ver pacientes no hospital, mas não é a regra. Tá bom. Até porque e tomara que continue assim, poucos casos, né, Vanessa? Mas imagino que a partir do momento que tem a maior gama de casos, vai mudando a apresentação também. E tem sentido isso? O vírus pode vir a mudar ainda e ficar mais grave, ainda mutar? Existe essa chance? Sempre existe, né? Uma coisa que os vírus fazem bem é mutar, né? Até para quem não tá lembrado assim desse conceito, as mutações acontecem quando o vírus se multiplica, né? O vírus se multiplica e aí pode acontecer, modificou por acaso, isso não é uma coisa assim, o vírus não programa isso, é uma coisa que acontece ao acaso, teve uma modificação. Isso não acontece só com vírus, mas no caso dos vírus,
teve uma modificação do material genético ali. Isso pode ser indiferente, né? Não mudar nada no comportamento do vírus. Isso pode ser ruim para ele, por exemplo, enfraquecer ele. Nesse caso, rapidamente esses vírus vão morrer e essa mutação não vai ser transmitida, né? Porque não é algo bom, eles morrem, acaba aquela população, pronto. E pode ser positivo para eles. Então, pode ser que ele se torne mais transmissível. Isso é interessante para o vírus, porque aí ele consegue atingir uma população maior. Ele pode se tornar mais agressivo. Ele pode se tornar resistente a remédios que, porventura, a gente use, assim, antivirais que a gente venha a ter, né? Então, isso acontece com outros vírus que a gente usa antivirais. Então, mutações sempre podem acontecer, não só com vírus, mas como os vírus multiplicam muito, eles têm muitas oportunidades, né, de ter essa modificação do material genético e de, se for boa para eles, ser selecionado, né? Então, isso é a seleção natural, acontece com os vírus também. Tá ótimo. E Vanessa, esses pacientes, a gente atende bastante paciente imunossuprimido no hospital, então não sei se o nosso público sabe, nós somos um hospital de alta complexidade, que fazemos transplante hepático, renal, atendemos a oncologia, nossa oncologia é muito forte no hospital. Então, essa população nossa é um paciente complexo e imunossuprimido, com a imunidade mais comprometida. Teria alguma... A gente já sabe que a gravidade da doença pode ser diferente nesses pacientes, mas alguma contraindicação deles fazerem a vacina para monkeypox? Vai ter, né? Porque a vacina é de vírus vivo atenuado, né? Então, nesse momento não vai... Existem outras em desenvolvimento, assim, mas nesse momento não vai ser o público-alvo. O que eu imagino, né, que vai acontecer nesse momento é iniciar por profissionais de saúde. A gente não posso falar, né, porque eu não tenho, ainda não foi publicada portaria, nada disso, mas já foram algumas pessoas do Ministério já falaram sobre isso, que iria iniciar por profissional de saúde. E a tendência, se a gente tiver disponibilidade, é de usar assim, nos grupos que epidemiologicamente estiver tendo mais infecção ou dessa maneira que a OMS sugere, assim, de pós-exposição, né? Tive contato com alguém que fez o diagnóstico, então essa é uma possibilidade também. Mas não quero falar muito ainda sobre isso, porque vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda não sabemos. A Anvisa fez essa liberação, mas sim, os imunossuprimidos são sempre um grupo que a gente tem mais atenção, né? Até por ter um risco mais elevado e também porque não pode tomar todas as vacinas. Quando é vacina de vírus vivo atenuado, não pode, porque enquanto uma pessoa que está com a imunidade boa responde super bem, a pessoa que não está com a imunidade boa pode não ser seguro para aquela população, né? Olha aí, gente, mais um motivo para a gente tomar cuidado e alertar todos ao nosso redor, principalmente aqueles que estão em tratamento imunossupressor, é melhor não pegar, né, do que se expor, seja a vacina, ou seja, a vacina é ótima, né, mas ainda, se for vírus vivo, essa pessoa não tem condições de fazer, do que pegar a doença, né. A doença, as lesões são mais exuberantes no paciente imunossuprimido, assim, são maiores? Olha, até o momento parece que, assim, a gente tem, assim, eu tenho mais experiência da população que vive com HIV. Existem, que eu tenho visto, assim, eu já vi alguns pacientes que vivem com HIV, não vi tanta diferença, mas aí também depende muito do grau de imunossupressão. O racional é que sim, qualquer pessoa imunossuprimida pode ter um quadro mais exuberante, mas é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Não tenho a experiência clínica de tantos casos, né? Eu tô com acho que 8 casos confirmados. Olha só. Se eu não estou enganada. Mas o que a gente vê, assim, a gente vai ter que ver de estudo, como é que isso vai se desenvolvendo, os dados vão surgindo. Mas a tendência é que um imunossuprimido sempre possa ter lesões mais exuberantes, né? Mas no momento ainda não vi. E esses teus pacientes, esses 8, Vani, eles vieram encaminhados ou te procuraram espontaneamente pelas lesões, já imaginando que era monkeypox? A maioria já era meu paciente. Ah, tá. Entendi. E aí, eu sou a médica de referência deles, então... Entendi. Né? Mas alguns já vieram assim, com essa suspeita, com essa pulga atrás da orelha. Teve alguns que não eram meus pacientes, mas a maioria já era meu paciente. Entendi. E fora o Brasil, quais outros países estão na mesma situação que nós, nessa situação de emergência de saúde?
Atualmente, o Brasil é o terceiro país em número de casos absolutos, né? Então, o que é caso absoluto? É um número, assim, não pensando no tamanho da população, o número total. O primeiro são os Estados Unidos, depois Espanha, aí a gente, logo em seguida vem França, aí até tenho aqui a listinha se vocês quiserem Claro. ver, né? Mas tem realmente vários países assim que já estão nessa situação. Muitos países europeus, né? Que foi quando começou a anotar os casos, né? Então, Estados Unidos, Espanha, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido, Peru, Canadá, Holanda e Portugal. Esses são os 10 países que hoje têm um maior número de casos. Lembrando que é diferente, por exemplo, né, o tamanho dos Estados Unidos e o tamanho da Espanha. Então, proporcionalmente, né, é Sim. diferente. Mas a gente está falando de número de casos absolutos. E eles tomaram, não sei se você sabe isso, Vanessa, a gente, se eles têm alguma medida fora a nossa, ou tá todo mundo em alerta, expectante Alguns como nós. locais já estão usando a vacina, né? Alguns locais já começaram a utilizar a estratégia da vacina. Uhum. E também Entendi. eu mencionei que existe um antiviral que é para varíola, né? Estados Unidos tá começando a usar também, mas assim, não temos ainda nem lá, a gente tem assim, dados suficientes para falar de eficácia nessa circunstância. Mas tem já um início, né, um movimento nesse sentido. Muito novo, né? Uhum. Em pouco tempo. Por um lado, a gente, não sei, a gente ficou todo mundo tão esgotado da Covid, né? Acredito que até a turma da rota da linha de frente contra o vírus, como os pesquisadores, os estudiosos, quem ficava no laboratório, imagina a pressão deles. Se nós vivemos uma pressão sem tamanho, eu imagino eles. Então, sai de uma para outra, né? Para outra busca. É, tem um esgotamento humano nisso também, mas a gente não pode parar, né? Né? A gente acho que todo mundo mudou, né? Como pessoa, algo dentro de si mudou nesses últimos anos, né? Porque a gente viveu uma situação bastante nova. Mas em termos de pesquisa, a gente está num momento que a gente consegue ter mais agilidade, justamente por ter tanto conhecimento prévio de outras infecções, de como vacinas funcionam, de como antivirais funcionam, e no caso específico da monkeypox, de não ser uma doença totalmente nova, né, apesar de ter um comportamento novo, e por ter muita semelhança com a varíola, né, então a gente não parte do zero, né, a gente parte de um momento que a gente já tem várias informações. Então a tendência é que o conhecimento se construa mais rápido, né, e Sim, daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ter mais tecnologia para ter respostas rápidas a novas situações de saúde. Desde que a gente tenha vigilância, de que a gente tenha o fator humano também contribua, né? Não só a parte tecnológica. sem dúvida. Eu não sei, Ivani, você estudou muito a varíola. Eu sou de uma geração que eu não peguei, eu não vi nenhuma varíola. E eu acho que tem um grupo de médicos que até está nos assistindo, eu não sei quem é mais velho, não sei se o Dr. Charles está... Não que ele seja, por favor, mas a experiência maior de quem está aqui na live, assim, que talvez tenha vivido. Eu não vivi, assim, nunca atendi nenhum paciente com varíola, então para mim era mais longe. A monkeypox era um problema, assim, de tem que estudar, tem que recomeçar. Você estudou, imagino, né, na tua residência, na tua formação. Mas a gente também, né? Agora eu não vou lembrar o ano exato, né? Mas é uma doença erradicada do mundo, né? Então, Erradicado. existe o vírus em laboratório, não é que o vírus está totalmente morto. Até para situações como essa, por exemplo, que a gente precise produzir vacina, mas a gente não tem a doença humana no mundo há bastante tempo, vários anos. Então, o que a gente sabe é de conhecimento teórico hoje, né? Sim, Mas a sim. gente tem sim colegas que atenderam, que viram, né? E Mas eu não era mais grave, né, que a monkeypox. é uma doença, é muito mais, é uma doença grave, assim. Então a gente, né, a gente nunca, as coisas nunca somem completamente. Ainda bem, a gente não tem a varíola agora, mas a gente usa o conhecimento advindo dela também nessa situação. Então, no momento, é algo positivo, né? A gente está usando isso como uma coisa positiva. E, Mas ah,
Eu ia dar um outro exemplo de uma doença que não está erradicada, mas estava erradicada no Brasil, que é o sarampo. Eu não sei se você chegou a ter contato no passado, mas eu, Tive. desde que eu estava na faculdade e na residência, era uma doença erradicada no Brasil. Então a gente lia, estudava e achava que não ia ver. Aí, uns anos para cá, vi um monte de sarampo. Então, por quê? Justamente por baixo da cobertura vacinal, e como não era uma doença erradicada no mundo inteiro, se volta para um ambiente que não está totalmente vacinado, ela pode se estabelecer novamente, que foi o que aconteceu. Então, a gente pode, assim, né, tá muito acostumado a isso não existe mais, e daqui a pouco tá aí. A polio. Né, Será que a pode. polio vai voltar? A gente tem tradicionalmente uma boa cobertura vacinal para polio, mas agora caiu muito. E como a polio não é uma doença totalmente erradicada no mundo, existe esse risco também, né, se a gente não recuperar a cobertura vacinal. Eu lembro quando eu fui vacinar o meu filho para polio, apesar de saber, eu, como médica, saber que a polio estava erradicada, eu lembro que eu pensei, eu tenho que fazer minha parte como cidadã. Vamos lá, eu vou levar meu filho e nós vamos fazer a nossa parte, porque pode voltar e quando volta é sempre com uma mutação e nunca é a mesma evolução, né? Justamente, assim, além disso, né, já que você mencionou, Ceci, por exemplo, o papel social de quem se vacina e vacina os filhos, vamos que eu fale assim, mas eu não tenho risco se eu tiver, não sei, influenza. Eu sou saudável, né? Não estou nos extremos de idade, então eu ia sobreviver a uma gripe. Mas eu, por exemplo, como pessoa que tem contato com outras pessoas e sou profissional de saúde, estou num grupo prioritário, porque, por exemplo, Sim, eu poderia passar para um paciente que acabou de transplantar. Não é? claro. Então, pegando outros exemplos, não só do nossa realidade como profissional de saúde, a pessoa pode falar assim, eu tive sarampo na infância, vivi, meu filho pode ter também. Pode ter. Sarampo é uma doença perigosíssima, né? As pessoas um pouco negligenciam o risco, assim, porque pode ter Sim. complicações graves. Mas pode também transmitir para uma pessoa que não possa tomar a vacina, porque a vacina é de vírus vivo, então um imunossuprimido, uma criança com leucemia, não pode tomar a vacina. E aí Uhum. essa pessoa pode adoecer porque não tem a proteção ao redor, né? Que é a imunidade de rebanho, pessoas que estão imunes ao seu redor e não vão transmitir para ela. Então a vacinação ela é um ato de proteção individual e de proteção coletiva, um ato de responsabilidade social também, né? Excelente, excelente, Vani. Então, só reforçando, Vani, então a gente não tem a vacina disponível ainda no Brasil. Ainda estamos na expectativa aí. Temos a expectativa, não temos previsão e não tendo Sabe previsão, não. houve expectativas otimistas que agora no fim de agosto já ia estar os profissionais de saúde sendo vacinados, mas ainda não está acontecendo. Então, acho que é difícil a gente falar em previsão sem um comunicado expresso, assim, Claro, mas está na semana tal. claro, sem dúvida. Então, a medida mais eficaz, como sempre, é a prevenção. Prevenção, se não temos vacina, é autocuidado e cuidado do outro. Que me ajude, se eu estiver sendo errada, em casos de alertar, você conseguir detectar em outra pessoa, veja, essa lesão é sugestiva, vá ver se não é monkeypox, e cuidar com que essa pessoa não fique encostando essas lesões em outras pessoas, que pode ser transmissível por um longo tempo, até que a pele venha íntegra novamente, né? Lavar as mãos, higienização de mãos, álcool, uso de luva, uso de preservativo em relações sexuais, só que o preservativo não previne completamente se tiver o contato de outras áreas, correto? Correto, porque em geral o que a gente vê, mesmo que exista, vamos, né, supor que a pessoa tenha uma lesão, perdão, meu celular aqui avisando que a bateria está acabando. Mesmo que exista uma lesão, digamos, em região peniana, é raro que tenha lesões únicas, então pode ter lesões próximas, regiões da virilha, da coxa, das nádegas. Então, assim, é muito provável que haja contato numa relação, contato próximo com lesões, com secreção dessas lesões. Por esse motivo que, infelizmente, o preservativo não previne a transmissão da monkeypox. Tá ótimo, Vani. Então a gente está encaminhando para o final. Nosso objetivo aqui não é, gente, dar aula, é discutir realmente, novamente falando em nome do Grupo Hospitalar São Vicente, como nossa responsabilidade social, civil, de estar aqui
representando a OMS, que chamou o Brasil, chamou o mundo todo para um alerta, para dar visibilidade, para dar alcance para a gente conversar sobre essa doença. Esse é o nosso papel aqui. E em caso de dúvida, a gente está à disposição também para atendimentos, para fazer o exame no hospital, porque eu sei que todo mundo está falando sobre a monkeypox, mas ninguém sabe nada de nada. Então, o Grupo Hospitalar de São Vicente é um pilar que vocês podem acreditar. Então, Vanessa, agradecemos a super live, foi muito esclarecedora, acredito para todo mundo, para os profissionais de saúde, para a população geral, para a gente poder bloquear essa monkeypox e possamos não viver outra pandemia, que ninguém quer viver outra pandemia. Eu que agradeço esse convite, sempre um prazer, né? Eu gosto muito de falar, eu adoro minha área, né? Eu gosto muito de falar sobre prevenção, sobre reconhecimento de infecções, então para mim é um prazer. Não, e é um prazer você trazer e só para falar para vocês, a gente não estudou, foi um bate-bola aqui, gente. A Vanessa flui e eu sabia que eu não precisava falar para ela que perguntar, porque ela sabe tudo. Não exagera, gente. Agora a gente tá na parte informal, já podemos falar. Então, muito obrigada novamente. Que seja a primeira de muitas lives. E, pessoal, um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva se eu conseguir gravar aqui no final. Vai dar tudo certo. E daí vocês podem indicar para mais amigos, mais para familiares, a título de informação. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.